Paz, boa noite, tudo bem? Estamos aqui novamente, melhorando, para falarmos mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Eu gostaria de orar com você agora, amém? Maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Eu me coloco, Pai, humildemente em Tuas mãos, Espírito Santo, para que o Senhor venha me conduzir conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, na revelação da Tua santa palavra. Que o Senhor venha me conduzir diante da Tua direção, Pai, daquilo que o Senhor já determinou nos céus para este momento, e que essa palavra, Pai, venha ser uma palavra rema, uma palavra que edifique, uma palavra que transforma, uma palavra que traga aos nossos corações nessa noite o Teu refrigério, a fortaleza que há em Ti, a perseverança que há em Ti, e que o Senhor venha nos conduzir para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Eu gostaria de ler aqui com você em Tiago, né? O tema de hoje é lutas e provações. Por quê? Né? Por que passamos tantas lutas? Por que passamos tantas tribulações? E aqui eu gostaria de ler do 12 ao 18, que diz assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Então, a palavra de Deus, ela fica clara aqui para mim, para você, da seguinte forma, né? Por que passamos tantas lutas e tantas tribulações? E aqui na palavra, já no versículo 12, diz: feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Então, um dos primeiros itens pela qual passamos as lutas e as tribulações são, na verdade, para permanecermos fiel ao Senhor. Então, ele fala, nas aflições, ele continua fiel. Por quê? Porque eu e você sabemos que quando a gente passa por luta, quando a gente passa por tribulação, né, pelas provações, a nossa tendência é começar os questionamentos. Senhor, por que eu estou passando isso? Deus, eu estou em pecado? Né? A gente já começa a perguntar, mas eu estou em pecado? Eu não estou entendendo o porquê dessa luta, não estou entendendo o porquê dessa prova. E aí começa uma busca incessante, né, de se achegarmos mais ao Pai, orarmos mais, jejuarmos mais, estarmos mais sensíveis à voz dele para entender o porquê das lutas, tribulações
que estamos passando. E aí a gente acentua, então, essa nossa intimidade. E aí aqui entra esse fator da fidelidade, né? Depois ele fala assim, ó, porque depois de sair aprovado. Então, em primeiro lugar, a luta e a tribulação vem para você ser fiel ao Pai, para você permanecer fiel. Apesar de todos os questionamentos, você não desistir no meio do processo, não desistir no meio do caminho. Então, significa que ela vem até nós para nos mantermos fiéis ao Pai. Porque se a palavra de Deus diz, se não, ela diz, né, que nós seremos pequenos cristos, né, aqui na Terra, em que sentido? De termos Jesus como exemplo e seguir os passos dele, né? O apóstolo Paulo já disse, sede meus seguidores assim como sou de Cristo. Então, se sermos fiéis ao Pai e seguimos o mesmo exemplo de Jesus, a gente não vai desistir no caminho, porque ele não desistiu, né? Passamos agora, né, de sexta até ontem, aí o período da Páscoa, aonde Jesus passou ali, né, pela morte, pela crucificação e pela ressurreição. E ele venceu. Então, o que mostrou essa atitude de Jesus diante dessa palavra? Ele permaneceu fiel. Doeu a chicotada? Claro. Doeu ele ser cravado, né, com a coroa de espinhos? Claro que doeu. Né, entre chibatadas, entre cuspir no rosto dele, entre carregar aquela cruz pesada, diante de todo o processo, houve muita dor. Então, significa que ele permaneceu fiel, ele não desistiu. E aí, o que provou aqui, né? Porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como o prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. E o que Deus promete àquele que o ama? Ele promete uma vida boa, perfeita e agradável dentro da sustentação daquilo que é o propósito dele na nossa vida. E aí você pode me perguntar, mas e aí? Né? Eu permanecendo fiel, eu permanecendo correto, eu permanecendo dentro daquilo que Deus tem, ainda continuarei a ter? Sim. Por quê? Porque como a gente está aqui na Terra de passagem e é um processo, então eu venço uma etapa, fui aprovada e permaneci fiel diante daquela etapa, eu entro numa nova etapa. Por quê? Porque a nossa vida é de santificação a santificação. Então, digamos assim, vou usar aqui o meu exemplo. Eu, me converti verdadeiramente dentro do amor do Pai em 2006. Então, de 2006 a 2024, houve N processos na minha história. Então, primeiro eu voltei para Jesus. Ali foi um processo. Então, eu passei por uma luta, por uma tribulação, por tentações. E à medida que eu fui aprovada, eu venci aquela etapa por permanecer fiel. E aí Deus fez o quê? Receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Então, o que é a vida que ele promete? Uma vida abundante. Uma vida onde, mesmo em meio a lutas e tribulações, ele vai permanecer conosco. Não estaremos mais sozinhos. Cada luta, cada tribulação, ele vai nos tornar mais fortes, mais resilientes, mais fiéis, para cada vez mais, cada luta que vencermos, estarmos dentro do padrão que é o que ele tem, né? Então aqui ele ainda diz assim no 13, quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Então, às vezes fala, meu Deus, mas uma tentação ali, mas olha, eu não, né? Então, quer dizer assim, a tentação não vem de Deus. E aí começa a explicação, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos.
E aí eu volto na minha história. Então eu estava no processo de santificação e tinha situações ali que eu falava, mas isso não tem problema, mas isso, né, Deus não vai me condenar, mas isso eu não vou prejudicar ninguém, né? Eu lembro de um exemplo que assim, eu nunca bebi, né, no sentido de me embriagar e não consegui ter o hábito da bebida. Porém, eu ia muito em barzinho, né? Eu ia muito em barzinho, porque a minha galera bebia, né? Os meus amigos bebiam. Então eu ia para estar ali naquele ambiente com eles pela empatia, né? Digamos assim. Eu ia muito, vamos ali, vamos. Eu não bebo, então não é pecado, não tem problema nenhum. Só que a questão não era o beber em si, porque a bebida não me dominava, mas era o ambiente o qual eu estava inserida. Então eu era uma pequenininha luz diante de uma escuridão que permeava o ambiente. Então eu não iria fazer diferença nenhuma naquele lugar. E aí eu fui uma vez, fui outra vez, fui a terceira vez, fui indo até que, à medida que eu fui orando, à medida que eu fui buscando ao Pai, o próprio Espírito Santo falou assim para mim: eu não quero mais que você vá a esse tipo de ambiente. O próprio Espírito Santo falou para mim. E aí eu deixei, renunciei. Por quê? Porque quando eu ia, era a tentação que já estava em mim. Mas eu nem bebo. Mas eu, né, de alguma forma não tô fazendo nada de errado. Mas por que eu ia? Porque, não é porque Deus falou, eu vou tentar, né, ela. Não, é porque a concupiscência estava aqui dentro de mim. Aqui no 14 diz, as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Eu queria ir, eu queria estar com os meus amigos. Então eu ia. Até que eu entendi que não era mais um ambiente para eu estar, porque eu não conseguia ser luz em meio às trevas naquele momento. Eu precisava estar fortalecida, não que Deus não leve, né? A gente sabe que tem várias pessoas que o próprio Deus leva, permite essas pessoas entrarem por um propósito maior, né? Mas aqui tá dizendo assim, ó: então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte, né? Então vamos supor aqui, né, que se eu bebesse, eu não bebia, mas vamos supor que eu bebesse. O que é? Então, eu vou, mas é só um pouquinho, eu não vou me embriagar. Daí o que eu fiz aqui, ó? Então esses desejos fazem com que o pecado nasceu. Porque se eu tivesse domínio, vamos colocar assim, como se eu estivesse bebendo. Eu nunca bebi, sempre tive domínio, mas eu tô só fazendo o exemplo. Então, digamos que eu não tivesse o domínio, né? Então, nasceu a vontade, nasceu a oportunidade. Aí eu pequei, porque eu fui e bebi. Quando já está maduro, que é assim, eu acho que eu consigo, imagina, eu não vou me embriagar. Daí produz o quê? A morte. Por quê? Porque uma coisa é eu dominar o pecado, outra coisa é o pecado me dominar. Então aqui, eu só caio no pecado, ou nas provas e tentações, porque há um desejo dentro do meu coração. E aí o que a palavra de Deus diz? 16. Não se engane, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Então Deus não vai me tentar naquilo que é a minha fraqueza. Jamais ele faria isso. Mas por que eu acabo cedendo? Porque ainda está dentro de mim. Porque eu sou enganada pelos meus próprios desejos. Então aqui está dizendo o que vem do céu, o que vem de Deus, o que é perfeito. Se é perfeito, eu não posso ser enganada por algo do mal, porque o que vem de Deus é perfeito. Você entende? Então significa aqui, ó, pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade.
a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Então, o que ele está dizendo aqui? Para a gente não se enganar diante das provas, das tentações, das lutas e tribulações que a gente passa. Por quê? Porque a gente precisa morrer para nós mesmos, assim como o próprio Jesus morreu. O próprio Jesus morreu. Ele ressuscitou, mas ele morreu. Ele morreu por mim, por você. Então aqui ele está dizendo assim, ó, tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus. Porque ele não muda, ele é imutável. Deus odeia o pecado. Deus odeia a iniquidade. E aí ele fala, olha, vem a mim, eu de alguma forma vou trabalhar nessa sua dificuldade se você entregar ela a mim. É que para mim eu acredito que não foi tão difícil deixar de estar na companhia dos meus amigos, porque... Deixa a luz estar apagando aqui. Porque... Opa, peraí. Porque eu não tinha o vício, né? Então, quando você não tem o vício, é fácil, né? Por um lado, eu também não queria deixar meus amigos, né? Tanto é que eu fui 1, 2, 3. Mas, por outro lado, como eu vi que eu nasci em Cristo e o que vem dele é perfeito, eu renunciei. Agora, trazendo isso para uma vida cristã, né? Cada medida de tempo, né, vamos colocar assim, cada processo você vai passar por lutas e tribulações, para que você permaneça fiel, para que você seja aprovado no Pai. Então o Senhor ele vai estar te fortalecendo, ele vai estar de alguma forma trazendo, né, um reforço além daquilo que é a sua própria capacitação. Mas isso desde quando? Desde quando você fale para ele, olha Deus, a minha dificuldade é essa, eu não consigo lidar com isso, eu não sei, e eu posso confessar, eu não queria nem deixar, porque eu gosto muito. Porém, mediante a tua boa e perfeita vontade, porque aqui está dizendo assim, ó, tudo de bom que recebemos, tudo que é perfeito vem do céu. Então, se eu quero receber aquilo que é perfeito, aquilo que é bom de Deus, eu vou ter que renunciar o velho para o novo entrar. Não tem como 2 corpos se ocuparem ali, né? Então, não tem como, de alguma forma, eu permanecer no mundo e um pé na igreja. Ou eu decido por Cristo, ou eu decido pelo mundo. Então aqui a gente passa por essas lutas e tribulações para o Senhor nos forjar, para o Senhor nos fortalecer, para que a nossa fé seja aumentada, para que a gente possa permanecer fiel ao Pai, assim como Ele é fiel a conosco. Então aqui ele diz, primeiro de tudo, as lutas, as provações e as tentações vêm por quê? Para que você seja provado, para você permanecer fiel ao Pai. Segundo, para que você receba o prêmio da vida que Ele tem para a tua vida, né? Então, o Senhor tem um propósito para a vida de cada um. E diante desse propósito é o que Ele vai entregar. Daí Ele fala assim, mas eu fui tentado, Deus, olha, eu caí ali. Caiu porque você quis, Deus está dizendo aqui na palavra, você caiu porque você quis, porque eu não te tentei. Porque o que vem de mim é perfeito. Porque o que vem de mim é santo, né? Então, de alguma forma, ele está dizendo aqui que Deus não muda. E se Deus não muda, quem tem que mudar somos nós, porque ele é perfeito. Se Deus é perfeito, por que ele vai mudar? Agora, eu não sou perfeita, né? Então, desde 2006, vamos colocar assim, o que Deus trabalhou na minha vida até agora, cada processo que eu passo com Deus, Ele tira algo e põe algo dele. Mas por quê? Porque Ele quer provar a minha fé, Ele quer que eu permaneça fiel, Ele quer que eu me santifique dentro daquilo que é o propósito. Então significa o quê? Que se Deus, Ele, de alguma forma,
está com você em meio às lutas e tribulações e tudo que vem dele é perfeito, porque está dizendo, ó, tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu, ele não muda. Então tudo que vai vir dele vai ser perfeito. E aí a mudança precisa ocorrer em mim e precisa ocorrer em você. Né? E assim, há também situações que o próprio Deus, ele permite para que você veja o quanto você precisa ser trabalhado ainda. Né? Teve algumas coisas da minha vida que eu pedi para Deus, falei, Pai, eu não consigo, e se não for o Senhor me ajudar, e o Senhor me deu domínio próprio, o Senhor me deu ali o domínio sobre aquela situação, sobre aquele pecado, e né, ao longo, sei lá, desses anos aí, em algum momento eu caí, mas eu não permaneci caída. Eu falei, Senhor, eu pequei contra ti, eu quis, né, eu sabia que era pecado, né, de alguma forma eu cedi, o quê? A tentação que estava dentro de mim. E aí eu falei, nunca mais eu quero errar nesse quesito. E nunca mais. A gente pode cair 1, 2, 3 vezes. Mas vai chegar uma hora que a gente não precisa mais cair nisso. A gente pode renunciar e zerar isso. Zerar. E aguardar o quê? O que vem perfeito de Deus. Então, quando eu entendi e quando eu fui transformada por isso, o que o Senhor fez na minha vida? Ele me deu um fortalecimento diante disso. Né? Então, no início ali, né, que eu não estava tão fortalecida, eu caí. Mas não significa que eu permaneci caída. Pelo contrário, eu fui me fortalecer no Senhor e receber o que vem de perfeito dele. E à medida que a gente vai crescendo em fé, à medida que a gente busca o Pai, à medida que a gente lê a palavra de Deus, à medida que a gente acentua a nossa intimidade com Deus e se torna sensível e obediente à voz dele, muda tudo. Muda tudo na nossa vida. Por quê? Porque daí você fala assim, puxa, eu até posso, mas eu não quero. Eu não quero porque estar com ele é a melhor coisa do mundo. Assim, é inexplicável a alegria de agradar o Pai, é inexplicável a sensação de você estar permanentemente na presença dele, sentindo a presença dele, sentindo a alegria de filha amada, que o pecado se torna um nada. Por quê? Porque aquilo que antes me dominava, diante do amor do Pai, diante do que é a presença, diante do que é a gloriosidade dele nesta comunhão, o pecado não significa nada. Por quê? Porque quem tem Deus tem tudo. Quem está na presença dele tem tudo. Me lembro novamente aqui uma frase de Davi, quando ele pecou. Ele adulterou, ele mandou lá matar o rapaz, né? Coloca ele lá na linha de frente. Matou, adulterou, tentou enganar o homem, né? Trazendo ele para sair com a mulher dele. Então, quer dizer, foram um abismo puxando outro abismo, né? Davi, desculpa, estava desocupado, né? E aí a Bíblia diz que mente vazia é a oficina do diabo. Então ele estava ali perambulando, né, pelo reino de cima. Ele estava lá de cima, né? E quando a gente acha que a gente está em cima, o que acontece? Aí mora o perigo. Porque quando a gente está embaixo, se humilhando e olhando o Pai para o alto, a gente está olhando para Jesus. Agora, quando a gente está, né, na posição de Davi, olhando tudo e, né, eu posso tudo, Davi olhou Betseba lá do alto. Então, eis aí o segredo. Quando você está aos pés de Jesus, você vai olhar para ele. Você não vai olhar para as circunstâncias, você não vai olhar para o problema, você não vai olhar para a tentação. Você vai olhar para Jesus. Agora, quando você se ensoberbece dentro do seu próprio eu, ocorre aí a tentação que já está dentro de você.
E aí o que você precisa fazer? Renunciar. Então um abismo puxou outro abismo. Davi foi, né, mandou chamar a mulher mesmo sabendo que ela era casada. Deus permitiu a gravidez ali, né, na vida de Betseba. E aí, quando Davi soube da gravidez, ele mandou matar o marido. Não, ele chamou primeiro o marido, tentou fazer com que o marido fosse, né, para casa lá com a mulher, ter relação sexual. Ele não teve, porque ele foi fiel, né, a Davi de alguma forma. Ele falou, como que eu vou estar lá com a minha mulher, sendo que o povo está em guerra? E aí, como ele não conseguiu isso, ele mandou ele lá pro fronte de guerra e matou o homem. E aí, quando ele foi confrontado pelo profeta, o que Davi fez? Isso é lindo, gente, isso é lindo. É uma história onde a gente precisa aprender dia após dia. Quando o profeta confrontou ele com a verdade, o que ele falou? Pai, eu pequei contra ti. Pode me tirar tudo, menos o teu Santo Espírito. Por quê? Ouro importava para Davi? Riquezas importava? Mulheres e filhos importava? Não. O que importava para Davi? O que era precioso, valioso, inestimável para Davi? A presença do Pai na vida dele. O ouvir o Pai. O Senhor não tirar o Santo Espírito da vida de Davi. E isso é comigo e com você. Por quê? Porque é isso que é o que é mais importante. Quando eu e você acentuamos a intimidade com o Pai, o mais importante é estar alinhado à vontade dEle, alinhado aos planos dEle, caminhando com Ele mesmo em meio a lutas e meio às tribulações. Então, que eu e você aprenda aqui, né? Porque o próprio Tiago fala, nesse capítulo 1 mesmo, que você pode pedir sabedoria a Deus, que Ele te dá gratuitamente, né? No capítulo 1 aqui no versículo 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, Ele fala para a gente pedir com fé. Não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Por isso que é importante a gente permanecer fiel em meio a lutas e tribulações, sabendo que a gente está olhando para Jesus, olhando para o alto, e somente dele e através dele é possível a gente vencer. A gente vê aí as lutas, né? Vamos colocar aí Cedraque, Mesaque e Abidnego. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. O quarto homem não livrou, mas estava lá com eles. Assim com Daniel. E assim sucessivamente, com todos da Bíblia. O Senhor não abandonou em nenhum momento ninguém. Ninguém. E isso não será diferente comigo ou com você, porque a Bíblia diz aqui, ó, Deus, Ele não muda e nem varia de posição, que causaria escuridão. Então significa o quê? Que Deus é imutável. E pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade. Quem é a palavra da verdade? Quem é o verbo que se tornou carne? Jesus, quando eu e você aceitamos Ele como Salvador. E a fim de ocuparmos o quê? O primeiro lugar entre todas as suas criaturas, como filhos amados de Deus, como filho amado do Pai. Então, assuma esse papel diante de Deus. E não saia da sua presença, não saia da presença do Pai, acentue a sua intimidade, conheça as Escrituras, conheça a Bíblia, conheça quem Ele é, porque aqui Ele se revela, aqui nesta palavra Ele se revela o tempo todo. Ele se revela a você, Ele mostra quem Ele é, o verdadeiro Pai que Ele é. Então, saiba o porquê de você passar as lutas e tribulações e tentações, para que você possa ser aprovado, permanecer fiel
para estar entre o primeiro dentre as criaturas e Ele te abençoar com o que é perfeito, que vem do céu, que vem dele para a tua vida. Amém? Eu gostaria de orar agora com você. Maravilhoso Pai, muito obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada, Espírito Santo, porque sabemos que as lutas e as tribulações vêm para nos fortalecermos mais em Ti, para permanecermos fiéis a Ti, para saber que devemos olhar para Ti, não para o problema, ou para a situação, ou para a tentação, ou para a tribulação, mas devemos levantar, Pai, a nossa cabeça e olhar para Ti, que tem o controle de toda e qualquer situação. Pai, vem nos capacitar no dia a dia, Senhor, a ficarmos firmes em Ti, almejando dia após dia, permanecermos em Tua presença, em santidade, agradando ao Teu coração, agradando a Tua vontade, Pai, porque a Tua vontade para nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E quando, Pai, obedecemos a Ti, quando estamos de acordo e alinhados com aquilo que é o Teu propósito e o Teu querer para as nossas vidas, venceremos as lutas, venceremos as tribulações, venceremos toda e qualquer situação difícil. Não importa qual seja, o Senhor nos renovará, o Senhor nos dará força, o Senhor nos capacitará, o Senhor nos capacitará dia após dia. O Senhor irá, Pai, nos abençoar, independente da luta, independente da tribulação, independente das tentações, independente da situação adversa a qual estamos vivendo. O Senhor é aquele que nos capacita, nos segura pela mão, aquele que nos fortalece para caminharmos contigo, porque o Senhor sempre está à frente, o Senhor sempre está um passo à frente diante de nós, nos guiando em sabedoria, em amor, em gratidão, em renúncia, porque, Pai, para caminharmos contigo, temos que viver a tua palavra. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então, Pai, que possamos negar, Pai, o nosso eu, a concupiscência que existe dentro de nós que desagrada a Ti, pegarmos a nossa cruz e seguir ao Senhor, para que possamos receber de Ti o perfeito que vem do céu, o perfeito que vem de Ti na nossa caminhada. E quando findarmos ela aqui, Pai, saberemos que continuaremos pela eternidade contigo, sabendo que fomos fiéis a Ti, não porque fizemos pela força do nosso braço, porque nós sem Ti nada podemos fazer, mas contigo somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos vencedores porque Jesus nos capacita dia após dia a vencermos as lutas, as tribulações, as dificuldades e os problemas, aumentando a nossa fé, aumentando o nosso amor e a nossa capacitação, subindo em grau maiores, em patamares maiores, diante daquilo que o Senhor tem como propósito nas nossas vidas. Assim, Deus, eu te louvo, assim eu te glorifico e assim eu te exalto, em nome de Jesus. Amém. Então, que você, de alguma forma, possa estar aí, se abstendo daquilo que é a tentação que precisa ser renunciada dentro de você, tendo certeza que o Pai te fortalecerá e capacitará, trazendo para você resposta e te fortalecendo naquilo que você precisa. Amém? Oi, Tati, tô de jejum de redes sociais pessoais, mas aqui pode. Amém. Para receber a palavra de Deus, assim seja. Então, que Deus te abençoe,
Não esqueça de curtir, de compartilhar, de encaminhar para as pessoas, para elas serem também abençoadas por essa palavra. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês para a honra e glória do Senhor.